E uma questão da barriga de aluguel, desembargador, e se depois essa mãe se arrepende? Bom, a questão é a seguinte, aí vai ter que se discutir em juízo, não é? Vai ter que se discutir em juízo, porque como eu disse, em princípio, como nós não temos uma regulamentação a respeito, a mãe é aquela que deu à luz, não é? A criança. Mas eu tenho para mim, eu desconheço algum precedente que trate de uma situação como essa, mas em princípio deverá, na medida em que isso venha a ser trazido ao judiciário, o que deve se levar em consideração é justamente o que se chama de projeto parental, ou seja, quem é que quis aquele filho? Qual foi? Aquele filho nasceu em função da intenção de quem? Então, essa pessoa ou esse casal que quis ter aquele filho, esses é que deverão ser considerados os pais. Então, a tendência moderna do direito de família é no sentido de valorizar o que se chama de projeto parental, a intenção de ter aquele filho. Isto é que vai servir como critério, certamente, para a definição do vínculo parental. E, desembargador, na questão da reprodução assistida, né, o que diz o direito com relação aos direitos que esses pais têm, que esse filho que foi gerado através de reprodução assistida tem? Pois é, como eu disse antes, o direito brasileiro não diz praticamente nada. Não diz praticamente nada. Mas uma das questões também que, digamos, que pende de solução, diz respeito à manutenção ou não do sigilo quanto à identidade do doador do sêmen, no caso. Porque, de um lado, nós temos o direito da criança em tomar conhecimento da sua origem genética, que é um direito que, inclusive, está centrado, que tem origem constitucional, e, de outro lado, também tem que se assegurar o direito do doador ao anonimato. Porque, caso esse direito não seja assegurado, certamente não haverá doadores. Porque quem vai correr o risco de ter, de repente, contra si centenas, talvez, de ações de investigação de paternidade com todas as decorrências de pensão alimentícia, etc. daí. Por isso é que os ordenamentos jurídicos de outros países que já regulamentaram a matéria, de regra, tendem a assegurar o direito ao anonimato. Aqui, no nosso caso, no Brasil, nós temos essa resolução 1358 do Conselho Federal de Medicina, que eu já referi, que é onde está assegurado o anonimato do doador. Agora, discute-se muito o direito do filho em ter conhecimento da sua origem genética. Até pelo fato de que ele pode ter interesse nisso para saber se tem determinadas tendências genéticas à aquisição de certas doenças. Então, até por isso, também, nessa resolução 1358, sabiamente, está garantida a preservação dos dados genéticos do doador, mas não da sua identidade civil. Então, é uma forma de em certa medida, equilibrar os interesses em jogo. Né? E, desembargador, qual a sua opinião sobre essa questão? Se chega um processo para o senhor e esse filho quer saber a origem do pai, como o senhor avalia essa questão? Eu entendo que, na ponderação dos direitos em jogo, me parece que tem que preponderar realmente o direito ao sigilo. Porque foi com essa consideração, partindo desse pressuposto, que o doador concordou em doar. É claro que, se colocando na posição do filho que foi gerado assim, pode ser um tanto quanto doloroso, triste até, não ter eventualmente condições de saber quem o gerou, mas nós, me parece, temos que considerar o fato, temos que avaliar o fato na perspectiva do interesse social geral. E me parece que a melhor solução aí está na garantia do direito ao anonimato. E, desembargador, com relação aos casais homossexuais e a reprodução assistida?
Nós temos conhecimento pela imprensa, especialmente na Argentina, parece que isso já aconteceu mais que no Brasil. Não tenho estatísticas, mas se vê mais noticiado isso. De pares homossexuais que obtêm uma cessão de útero, ou eventualmente a doação, quando é o caso, de sêmen por parte de terceiro, para fazer, então, realizar esse projeto parental. A meu ver, é perfeitamente legítimo esse desejo, e me parece que se resolveria da mesma forma o que se daria com o casal heterossexual, ou seja, a definição de acordo com o projeto parental. Veja bem, não aí necessariamente com digamos assim, com a origem genética. Porque, evidentemente, se forem dois homens, vão ter que recorrer, no mínimo, à doação de um óvulo, por parte de uma terceira, de uma mulher, no caso. Se forem duas mulheres, vão ter que recorrer, evidentemente, à doação de sêmen por parte de um terceiro estranho à relação. Então, nesse caso, não vai se levar em conta, para a definição da paternidade, a questão genética. Vai se recorrer, sim, ao chamado critério do projeto parental. Ou seja, quem é que concebeu, idealizou essa criança. Não concebeu no sentido genético, mas idealizou essa criança. Quem quis ter a vontade de levar adiante um projeto de ter um filho. Isso, o projeto parental, é o que importa. E, desembargador, no caso dessa terceira pessoa, também aquela questão se arrepende, não quer mais, ou então quer participar ativamente da criação daquela criança, ou até ser registrada, que a criança tenha o registro com o seu nome, e aí como fica? Pois é, são questões que realmente nós só teremos uma definição, digamos, segura, na medida em que se tem uma legislação no Brasil. Como nós não temos legislação no Brasil e estamos engatinhando no emprego dessas técnicas, tudo que se pode falar a respeito dessas questões mais, digamos, controvertidas, polêmicas, é especulação. Mas me parece que também neste caso não poderia ou não deverá ser levada adiante essa pretensão desse terceiro ou dessa terceira e manter uma relação jurídica, vamos dizer assim, com uma criança que foi concebida a partir dos seus gametas. E, desembargador, os magistrados em todo o país estão participando dessa elaboração de uma legislação que possa, então, poder tratar do tema? Que eu tenha conhecimento, não. Esses projetos, que eu saiba, não tiveram a colaboração, a participação de nenhuma associação de magistrados. E aqui pelo Rio Grande do Sul, há intenção de alguma associação, alguma entidade? Não tenho conhecimento da existência de nenhum debate no âmbito da nossa associação com relação a essa questão. É um tema polêmico que precisa ser discutido, Sem dúvida, sem dúvida. Até é algo que merece ser trazido, quem sabe pelo próprio Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, acho que poderia colaborar com subsídios bastante preciosos nessa área. Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e por nos apresentar então aí as novidades e o que diz o direito sobre a reprodução assistida. Obrigado. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.